Número 10. A luz estranha. Uma família vinha ouvindo barulhos estranhos ao redor da casa havia vários dias. Como não conseguiam descobrir de onde os sons vinham, decidiram instalar câmeras de segurança em diferentes pontos da propriedade. Foi então que, durante uma das noites, algo muito incomum acabou sendo registrado. Nas imagens, uma espécie de esfera luminosa aparece flutuando pelo ambiente. Ela se move lentamente, até se aproximar de um dos cachorros da família. E no exato momento em que chega perto dele, o animal se assusta, levanta rapidamente e sai correndo dali. Mas a história não terminou nessa noite. Alguns dias depois, a mesma câmera registrou novamente aquela luz misteriosa circulando pela mesma área. Desta vez, porém, algo ainda mais estranho aconteceu. Logo após a esfera desaparecer, a família recebeu uma notificação da câmera externa. Ao conferir as imagens, perceberam uma figura escura surgindo na porta da casa. Se você olhar com atenção no canto inferior esquerdo, a silhueta parece sair para o lado de fora por alguns instantes. Um dos cachorros nota a presença da figura e começa a latir. E se você escutar com atenção, logo após o primeiro latido, é possível ouvir algo que parece um sussurro dizendo "Ei". Poucos segundos depois, a presença retorna para dentro da casa. Mas esse não foi o único registro estranho. Em outro vídeo gravado no interior da residência, até o gato da família parece reagir aos misteriosos orbes de luz. Até hoje, a família afirma não saber o que realmente está acontecendo ali, mas, segundo eles, fenômenos estranhos continuam sendo registrados pelas câmeras com frequência. Sinceramente, não sei dizer exatamente o que aparece nessas gravações, mas quando até os animais parecem reagir da mesma forma a essas presenças estranhas, fica difícil simplesmente ignorar tudo como uma coincidência. 9. A figura próxima à igreja. Uma criadora de conteúdo conhecida como Urban Beauty Ming compartilhou um vídeo enviado por sua própria irmã. Recentemente, ela havia instalado uma câmera de segurança na entrada de casa. A intenção era apenas aumentar a segurança da residência, mas uma gravação feita durante a noite acabou chamando a atenção. O detalhe mais curioso é que a casa fica a poucos metros de uma igreja. Nas imagens, uma pequena figura clara pode ser vista passando pela frente da residência. À primeira vista, ela lembra uma criança usando roupas brancas, mas conforme a gravação continua, fica difícil entender exatamente o que está sendo registrado. A figura parece caminhar normalmente por alguns instantes, e então desaparece na escuridão, sem deixar qualquer sinal de para onde foi. Desde que o vídeo foi publicado, diversas teorias surgiram.
Algumas pessoas acreditam que tudo não passa de uma pessoa captada pela câmera em baixa qualidade. Outras acreditam que a proximidade da igreja torna a gravação ainda mais intrigante. E até hoje, ninguém conseguiu identificar com certeza o que realmente passou diante daquela câmera naquela noite. Número 8. O trailer. O vídeo a seguir foi gravado no dia 1º de junho de 2026. Curiosamente, é o único vídeo publicado pelo autor. Mas, segundo ele, essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. O homem mora sozinho e, em uma noite já bastante tarde, percebeu algo estranho vindo do trailer estacionado em sua propriedade. Intrigado, ele pegou o celular e começou a gravar, pois ninguém acredita quando ele conta essas histórias. Vivo solo en mi casa, salí para afuera y la puerta se empezó a mover sola. Miren, 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 miren. Pero nadie me cree cuando les digo. Nadie me cree. No hay nadie ahorita ahí. Vi que se asomó algo y... Ese es mi perro, pero mi perro no puede alcanzar a hacer eso. Se apagaron las luces y están prendidas. Enquanto aproxima o zoom, uma figura escura parece entrar no trailer. Poucos segundos depois, ela surge novamente, dessa vez apenas colocando parte do rosto para fora, como se tivesse percebido que estava sendo observada. Logo em seguida, a porta começa a abrir e fechar sozinha, e a figura volta a aparecer mais uma vez. Então as luzes do trailer se apagam, mas o momento mais estranho acontece no final da gravação. Pouco antes do vídeo terminar, a silhueta pode ser vista através da pequena janela superior, parada, observando diretamente na direção do homem e então desaparecendo da vista. Assustado com o que acabara de registrar, ele não teve coragem de entrar no trailer para verificar o que estava acontecendo. Talvez exista uma explicação lógica para tudo isso, mas a combinação da figura aparecendo na janela, da porta se movendo sozinha e das luzes apagando e voltando, deixa esse vídeo bem mais estranho do que parece à primeira vista. 7. A figura no corredor. Uma usuária do Reddit, conhecida como Bianca5150, acredita ter registrado algo inexplicável dentro de sua própria casa. Segundo ela, tudo começou quando passou a encontrar os cômodos completamente bagunçados sempre que saía por algumas horas. Bianca tem vários cachorros e, no início, acreditava que algum deles fosse o responsável pela confusão. Mas como nunca conseguia descobrir qual deles estava aprontando, decidiu instalar câmeras de segurança pela casa. A intenção era simples: descobrir qual dos animais estava causando o problema. Só que o que acabou aparecendo nas gravações foi algo totalmente inesperado. Pouco depois das 6 da tarde, uma das câmeras enviou uma notificação de movimento. Esperando encontrar um dos cachorros circulando pela casa, Bianca abriu as imagens. Mas em vez disso, algo estranho apareceu no corredor. Uma figura escura e alta parece estar parada no local, imóvel, como se estivesse observando o ambiente. O mais curioso é que, segundo Bianca, não deveria haver ninguém na residência naquele momento, além dos próprios cães. E isso levanta uma série de perguntas. Se fosse uma pessoa, por que os cachorros não reagiram? Por que nenhuma outra câmera registrou alguém entrando ou saindo da casa? E por que a figura aparece apenas naquele trecho da gravação? Desde que compartilhou o vídeo, Bianca passou a se perguntar se os cachorros realmente eram os responsáveis pela bagunça, ou se algo mais estava circulando pela casa enquanto ela estava fora. Até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que aparece naquele corredor. E justamente por isso, o vídeo continua dividindo opiniões na internet. 5. O trailer abandonado. Uma jovem havia perdido o avô em 2024. Segundo ela, o homem comprou aquele trailer ainda quando era muito jovem e passou boa parte da vida ligado ao local. Após sua morte, o trailer permaneceu vazio,
Com o passar do tempo, alguns vizinhos começaram a comentar que viam coisas estranhas aparecendo nas janelas da estrutura abandonada. Curiosas com os relatos, a jovem e sua irmã decidiram ir até lá para verificar por conta própria. Assim que chegaram, algo estranho já começou a acontecer. Segundo ela, a câmera do celular não conseguia manter o foco e a imagem ficava embaçando repetidamente. Mesmo assim, continuaram gravando. Right into the house. Yeah, now go pee. You think somebody's in there? No, like right into the house with the car. Oh. Enquanto filmam a janela, algo inesperado acontece. Um rosto extremamente pálido surge repentinamente atrás do vidro, por apenas alguns instantes, mas o suficiente para assustar as duas. Em pânico, elas decidem ir embora imediatamente. O mais curioso é que, apesar do rosto aparecer claramente, quase nenhum detalhe facial pode ser identificado. Ainda assim, pouco antes de saírem do local, a jovem tira uma fotografia. Mais tarde, ao comparar a imagem com uma foto antiga do avô, ela ficou impressionada com a semelhança. Será que aquilo era apenas uma coincidência causada pela iluminação e pela qualidade da imagem? Ou havia realmente algo ou alguém observando as duas de dentro do trailer abandonado? 4. O quarto vazio. Madeline trabalha como auxiliar de enfermagem em uma unidade especializada em cuidados paliativos. A maioria dos pacientes atendidos no local são idosos que precisam de acompanhamento constante devido a doenças graves ou condições como demência. Por trabalhar no turno da noite, ela costuma encontrar corredores silenciosos e quartos praticamente vazios durante a madrugada. Mas certa noite, algo chamou sua atenção. Uma luz de chamada de enfermagem acendeu. Nada de estranho nisso. O problema é que aquele quarto estava vazio, sem nenhum paciente internado. Madeline desligou o aviso, mas pouco tempo depois, ele voltou a acender, e depois aconteceu novamente, pela terceira vez. Intrigada, ela resolveu gravar. Alright, it's just for documentation. Proof to show my babe when I get home. This is the third time. See that bathroom light going off? This is the third time in my 12-hour shift. Mind you, empty room. I'm so fucking scared right now, I swear to God, though. No one wanted to come down with me, fucking assholes. Oh, hell no. I'm so scared to go in there. I gotta ask my coworker to watch me. Kay, watch me go in this room, please. I don't want to go in there by myself. I'm scared. Watch me go in there, okay? Oh, this old lady. Nobody. I know, but watch me, because I'm scared. Ain't nobody in here. Call lights up there. Visivelmente desconfortável, Madeline pede para uma colega observá-la enquanto entra no quarto, como se já tivesse passado por situações estranhas ali anteriormente. Ao entrar, ela verifica todo o ambiente, mas não encontra ninguém. O quarto continua completamente vazio. Então, algo inesperado acontece. Uma voz muito baixa parece surgir na gravação. O som se assemelha a alguém sussurrando a frase, "Me ajude." Ain't nobody in here. O detalhe que mais chamou atenção é a coincidência entre a suposta voz e o motivo pelo qual a luz de chamada existe. Afinal, aquele sistema foi criado justamente para que pacientes possam pedir ajuda aos profissionais de enfermagem. E naquele caso específico, não havia ninguém ocupando o quarto. Para alguns, tudo pode ser apenas um ruído ambiente interpretado da forma errada. Mas para outros, a combinação entre a voz e os chamados repetidos tornou o caso muito mais difícil de ignorar. Até hoje,
Madeline afirma não saber o que realmente provocou aqueles avisos naquela madrugada. 3. A caixa de música. O próximo vídeo desta lista mostra uma mulher sozinha em casa durante a noite. Ela estava em seu quarto quando ouviu algo incomum vindo de outro cômodo. Era o som de uma caixa de música. O problema é que ela não reconheceu a melodia e, segundo ela, nem sequer sabia da existência daquele objeto dentro da casa. Intrigada, ela pega o celular e decide investigar. I'm home by myself. No, I don't think so. Tula, what was that? Oh, no. No, because I'm about to sit on the porch still calling it. Absolutely not. Enquanto se aproxima da origem do som, algo estranho parece ser captado pela gravação. Uma voz baixa pode ser ouvida ao fundo, o que parece ser a frase "She's here", ou, em português, "Ela está aqui". Logo depois, a música para abruptamente. O silêncio toma conta da casa. Confusa e visivelmente assustada, a mulher procura pela origem do som, mas não encontra nada que explique o que acabou de acontecer. Sem saber o que fazer, ela decide deixar o local imediatamente. Desde que o vídeo foi publicado, muitas pessoas tentam encontrar uma explicação para o que foi registrado. Alguns acreditam que a voz pode ser apenas um efeito causado pelo áudio da gravação. Outros acreditam que a coincidência entre a voz e a caixa de música torna tudo muito mais estranho. E como acontece com muitos vídeos desse tipo, a conclusão fica por sua conta. 2. A coisa escondida. No dia 3 de junho de 2026, uma brasileira chamada Helena registrou algo muito estranho nas câmeras de segurança instaladas em sua propriedade. Ela mora com o marido em uma fazenda isolada, cercada por árvores em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Tudo parecia tranquilo, até que durante a noite, um forte estrondo foi ouvido do lado de fora da residência. Assustado com o barulho, o marido saiu para verificar o que havia acontecido. Mas enquanto revisava as imagens da câmera mais tarde, Helena percebeu algo que ninguém havia notado naquele momento. No alto de uma árvore, uma forma luminosa pode ser vista se movendo entre os galhos. O objeto é difícil de identificar.
Em alguns momentos, ele parece até se misturar com a vegetação, mas o detalhe que mais chamou a atenção foi o que acontece quando o marido aparece do lado de fora. Se observar com cuidado, parece que a coisa se esconde atrás da árvore assim que ele se aproxima, como se estivesse tentando não ser vista. Apesar disso, o marido afirma que não ouviu nem viu nada de estranho enquanto estava lá fora. Depois de assistir à gravação, os dois ficaram cheios de dúvidas. O que era aquela luz? E será que ela tinha alguma relação com o estrondo que ouviram naquela noite? Até hoje, eles dizem não ter encontrado uma explicação convincente para o que apareceu nas imagens. É difícil dizer exatamente o que aparece nessa gravação. Pode ser apenas algum tipo de drone, ou até uma luz comum vista de um ângulo incomum. Mas a forma como aquilo parece se esconder atrás da árvore, no exato momento em que alguém sai para investigar, realmente deixa a cena um pouco estranha. Deixem aqui nos comentários suas teorias. 1. A figura na janela. Uma família da Indonésia estava reunida para comemorar o aniversário de um de seus parentes. A casa estava cheia. Amigos e familiares conversavam, davam risadas e aproveitavam a celebração. Como acontece em muitas festas, alguém decidiu pegar o celular para registrar aquele momento especial. A intenção era apenas guardar uma lembrança da comemoração. Mas, ao revisar as imagens mais tarde, algo estranho acabou chamando a atenção. Semua suara kok? Mari sini sudah. Enquanto todos aproveitam a festa, uma figura pode ser vista parada do lado de fora da janela. À primeira vista, parece apenas uma pessoa observando o que acontece dentro da casa. Mas quanto mais tempo se olha para a imagem, mais desconfortável ela se torna. O mais curioso é que ninguém presente parece notar sua presença naquele momento. Segundo quem compartilhou o vídeo, a figura só foi percebida depois que as imagens foram analisadas com mais atenção. Desde então, o registro passou a gerar diversas teorias. Alguns acreditam que era apenas alguém parado do lado de fora da casa, talvez um vizinho ou algum convidado que não apareça claramente na gravação. Mas para outros, existe algo na forma como aquela figura permanece imóvel, encarando a festa que torna a cena muito mais perturbadora. E se você gosta desse tipo de mistério, aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que ele vai te deixar com ainda mais dúvidas. Até a próxima!